Estamos aqui hoje no Pimenta Rosa, em Lavras Novas, fazendo um grande programa que é um programa especial com um amigo, Dr. Fabrício Oliveira, especialista em homeopatia. Ele é psiquiatra, trabalha também com coach, constelação familiar, e nós vamos falar sobre um tema muito importante, de muita relevância, que é o suicídio. Hoje, a cada 40 segundos, infelizmente, uma pessoa parte dessa vida em decorrência de um ato como esse que é o suicídio. Qual a importância, qual a relevância do suicídio hoje, não só no Brasil, na nossa região, mas como também no mundo? Ok, então, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Consolação, a equipe toda. A gente está muito feliz de estar aqui. E eu acho que é muito importante mesmo a gente levantar esse tema do suicídio nas grandes redes sociais, nas mídias, porque o impacto, como você mesmo disse, é muito sério. Nós temos aí mais ou menos 1 milhão de pessoas por ano morrendo no mundo inteiro por causa disso. No Brasil, em torno de 10 mil pessoas, né? Como você disse, a cada 40 segundos alguém morre por essa causa. O Brasil é o 8º país em números absolutos na causa sobre a questão do suicídio. E só para a gente ter uma ideia, assim, de cada 100, uma pessoa que chega no pronto-socorro, em cada 100, 17 pensaram em suicidar. Mais ou menos 5 chegaram a planejar e 3 chegaram a tentar o autoextermínio, sendo que uma chegou no pronto-socorro, né? Então é isso, a gente sente que isso é um dado muito relevante e, enfim, são várias questões que a gente pode trazer a partir dessa questão, mas só para mostrar o tanto que isso é impactante, que é importantíssimo prevenir e falar sobre esse tema de forma aberta. O acometimento entre sexos e por idade, quais são os índices relevantes para a gente dizer? É mais homem, mais mulher, é mais jovem, é mais idoso? Sim. Nós sabemos que, em média, os homens tendem a suicidar 3 vezes mais do que as mulheres. O número tem crescido entre as mulheres e maior a taxa de suicídio também entre jovens e idosos. Em idosos, um dos motivos também é a questão da solidão, da finitude, às vezes da perda de sentido de vida, a própria questão da viuvez, são elementos que entram. Então nós temos homens suicidando de 2 a 3 vezes mais, e mais entre jovens abaixo de 30 anos e acima de 65 anos. E quais são as barreiras que a gente pode citar para melhorar esse quadro? Olha, eu acho que uma das barreiras já estão sendo superadas com esse tipo de programa. A questão da falta de conhecimento e também a questão do tabu com a doença mental. Procurar um psiquiatra já foi para muitas pessoas um tabu muito grande, porque é conhecido como se fosse um médico de doido, né? E graças a Deus as pessoas hoje elas estão muito mais abertas a procurar um psiquiatra para cuidar da sua saúde mental. Assim como elas procuram um cardiologista para cuidar da sua saúde física, elas também procuram um psiquiatra hoje com mais abertura para tratar de quadros de ansiedade, depressão. E a gente sabe que o transtorno mental é uma das causas, os fatores de risco para a questão do suicídio, principalmente quando não é diagnosticado. Quando você disse fatores de risco, é importante que o nosso telespectador ele quer saber quais são os fatores de risco que podem levar uma pessoa ao extermínio, ao autoextermínio. Isso é muito importante, seja dito. Então, como eu ia dizendo, o primeiro fator de risco é a questão de um transtorno mental. Então, ser portador de um transtorno mental é um fator de risco considerado dos mais importantes, dentre os 2 mais importantes, e o outro é a tentativa anterior de autoextermínio. Então, aquela pessoa que já tentou autoextermínio alguma vez, ela tem uma chance maior de tentar novamente. E dentre os transtornos mentais, é importante a gente dar destaque para alguns em que a chance de cometer o suicídio, o autoextermínio é maior. Quadros depressivos, os transtornos de humor em primeiro lugar, o uso de substâncias psicoativas, quadros de transtorno de personalidade e esquizofrenia, nessa ordem, são mais prevalentes nos quadros de suicídio. Quais são os fatores que protegem, o que evita
que a gente pode dizer que possa evitar o suicídio, porque os nossos telespectadores querem esse posicionamento, doutor. Sim, é algo muito importante saber dos fatores de risco, mas também saber dos fatores de proteção, né? A gente trabalha na área de saúde mental e as pessoas, elas procuram, por exemplo, um cardiologista porque elas querem prevenir um infarto. Elas sabem que atividade física, uma alimentação regular, evitar fumar, são fatores que protegem contra o infarto. Mas quando o fator é mais imponderável, mais abstrato, como um transtorno mental, uma questão como o suicídio, que as pessoas não conseguem, às vezes, mensurar o nível de sofrimento que alguém está tendo antes de cometer esse ato, os fatores de proteção são muito interessantes de se saber. Por quê? As pessoas conseguem saber o que elas podem fazer para melhorar a condição delas do ponto de vista psicossocial. Então, o que a gente pode dizer para o telespectador hoje que seria um fator de proteção? O fato de estar casado é um fator de proteção. O fato de ter filhos em casa é um fator de proteção. O fato de ter uma religião, de alguma forma, também é protetor. Os estudos mostram isso com muita clareza. O fato de estar empregado, o fato de ter sentido, propósito na vida, estar engajado em alguma atividade e que dê sentido mais profundo à existência. Então, todos esses elementos, né, ajudam as pessoas a poder, o que Durkheim, que é um dos especialistas nessa área, chamava de fazer laço social, né? Então, as pessoas que têm um laço social mais forte, elas tendem a fazer um laço mais forte com a vida. E, com isso, conseguir enfrentar as lutas e as dificuldades de uma maneira mais resiliente. Muito importante essa colocação, com certeza muito esclarecedora e realmente muito animadora, porque a gente tem que fortalecer toda uma relação afetiva para que a gente possa minimizar essa situação que é dramática na nossa sociedade. Fala um pouquinho pra gente sobre mitos, verdades sobre o suicídio. Pois é, essa é uma outra questão, como a gente estava falando no primeiro módulo do programa, né? Um dos grandes mitos é essa história de que o psiquiatra é pra gente doida, né? Na verdade, eu chamo o psiquiatra de um guardião da saúde mental. É alguém que ajuda as pessoas a preservar a saúde mental. E hoje, cada vez mais, uma das tendências da psiquiatria, que a gente conhece como a chamada tendência da psiquiatria integrativa, que é a psiquiatria que integra o saber alopático com as terapias alternativas e complementares, e a psiquiatria positiva, que está voltada para prevenir também e promover a saúde mental e prevenir o adoecimento mental. Então, o que a gente pode dizer é que os mitos, entre alguns mitos, é que a pessoa que está querendo suicidar, ela está fazendo charminho. É como se ela estivesse se colocando de vítima na situação. Isso é um mito. A verdade é que a grande parte das pessoas que cometem suicídio, elas comentam antes. Então, eu gosto de dizer isso para as pessoas, eu falo isso nas minhas palestras, ninguém que está feliz fala que está pensando em suicidar. Né? Ninguém que está com uma vida agradável, boa, produtiva, está falando, eu estou pensando em morrer. Então, pode ser a coisa mais banal possível, pode parecer a coisa mais banal possível, mas se alguém comenta a ideação suicida, isso tem que ser ouvido, isso tem que ser valorizado e encaminhado para um contexto de cuidado, um contexto de cuidado de saúde mental, como psicoterapia, a própria na psiquiatria e outros cuidadores dessa área. Tá? Muito, muito bom. Uma outra questão importante dentro dessa história do mito é que quem tenta suicídio ou quem pensa em suicídio uma vez vai pensar o resto da vida. Isso também não é verdade. Você pode, às vezes, estar passando por um momento de vida difícil, estar pensando nisso, procurar ajuda, fazer um tratamento e isso nunca mais voltar na sua realidade. Eu acho que essa também é uma questão muito importante para que as pessoas tenham essa coragem de colocar isso, né? Eu diria que um dos mitos mais significativos seria esse que a gente está abordando ao longo do programa inteiro, que é essa dificuldade das pessoas de pedir ajuda, né? Como se isso fosse algo vergonhoso. Então esse mito de que você está pensando em suicidar, de que você é um fraco, de que você não vale nada, muitas vezes você está com um transtorno mental. Eu não falei anteriormente, mas não ser portador de um transtorno mental é um fator de proteção. Mas muitas vezes você está passando por um quadro depressivo, leve ou moderado, essa ideia pode surgir sem planejamento, a princípio, mas ela merece atenção e os cuidados devidos, que às vezes com um tempo de tratamento, os cuidados em psicoterapia, vão ajudar o sujeito a encarar a vida de um outro patamar e sair dessa zona
mais tenebrosa, que é o risco do autoextermínio mais concreto. Bastante esclarecedora, muito importante essa comunicação hoje, essa entrevista nossa. E aí você soltou um ponto que nós vamos voltar para falar sobre ele numa próxima oportunidade, que é a depressão, um dos grandes males do século. Então está convidado. Com muita alegria nós queremos agradecer então o presente que o Dr. Fabrício Oliveira trouxe para nós, que são 2 belos livros produzidos por ele. Um é Constelações Sistêmicas e Espiritualidade, e o outro livro aborda os temas Dependência Química e Espiritualidade. Em contrapartida, nós também temos um mimo do nosso programa, que é um gel pós-barba, para você usar. Eu espero que você goste, né? Então, antes de despedirmos, eu quero que você deixe aí contato para que as pessoas possam, então, acessar seu site ou Facebook. Deixa pra gente seu contato. Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda a equipe, o convite também da doutora Consolação, para que a gente possa estar aqui trocando informações que eu acho que são muito relevantes. Parabenizar a iniciativa, porque realmente eu acho que isso faz a diferença, né? Nós temos esse compromisso aí de estar sempre promovendo saúde e paz, e eu acho que isso é parte do processo, né? Quem quiser entrar em contato com a gente está no Facebook, e o nosso site é www.drfabricioliveira.com. Então, se quiserem tirar alguma dúvida, interagir, a gente está à disposição para os esclarecimentos aí que se fizerem necessários, tá bom? Muito obrigado. Então, muito obrigada a você e aguardamos a sua presença aqui para falar para a gente sobre depressão no próximo programa. Perfeito. Até lá e obrigada a todos.